Olá galera, hoje a gente vai para mais uma questão de matemática, hoje envolvendo números complexos. Tá? É dado o seguinte: calculando o número complexo z igual a essa potência aqui, meio menos raiz de 3 sobre 2 i elevado a 14, obtém-se. A gente inicialmente vai trabalhar com essa parte aqui de dentro do parênteses, a gente vai chamar de w, igual a meio menos raiz de 3 sobre 2 i. Ok? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai transformar esse número complexo aqui, que está na forma polar, vamos reescrevê-lo na forma trigonométrica. Como é que a gente faz aí? Primeiro a gente vai calcular a norma desse número complexo. O que é a norma? É dado por a parte real do número, que é meio ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado, tirando aqui a raiz. Tá? Então a norma aqui vai ficar o quê? Meio elevado a 2 é meio vezes meio, que vai dar 1/4. Mais, quando eu elevo um número negativo ao quadrado, vai ficar positivo. Aqui, 3 ao quadrado dá 9. Raiz de 9 vai dar 3. E o denominador, 2 elevado a 2 dá 4. Então a gente tem aqui que ρ, a norma, vai ser igual soma de duas frações com o mesmo denominador. Eu vou repetir o denominador e soma o que está em cima, os numeradores. 1 mais 3 dá 4. Nessa expressão aqui, 4 por 4 dá 1. Raiz quadrada de 1 dá o quê? Dá 1. Bom, a gente já encontrou aqui a norma. E a gente vai usar essa forma polar para a gente determinar qual é esse ângulo que vai formar esse número complexo W. Então vamos ver aqui. Ó. Cosseno de θ é a parte real lá daquele número complexo, que é meio, dividido por ρ, que é aquela norma, né? Então o cosseno de θ vai ser o que? Vai ser meio. O seno de θ vai ser igual à parte imaginária, que no caso lá é menos raiz de 3 sobre 2, dividido pela norma, que também no caso é 1. Seno de θ vai ser o quê? Menos raiz de 3 sobre 2. Para determinar esse ângulo aí, a gente pode usar lá aquela noção do círculo trigonométrico. É um círculo de raio unitário. E o que a gente encontrou de informação lá daquele número complexo é que o cosseno do ângulo vale meio e o seno do mesmo ângulo, né, vale menos raiz de 3 sobre 2. Olha, olhando aqui pelo sinal, onde o cosseno é positivo e o seno é negativo, vai ser aqui nesse quarto quadrante. Cosseno positivo, seno negativo. A gente vai marcar aqui. Vou colocar bem aqui, só para facilitar a explicação. Aqui. Seno vale menos raiz de 3 sobre 2 e o cosseno vale meio. Bem, pessoal, o ângulo desse número complexo aí é esse aqui tudinho, ó. Bem, para fazer o cálculo aqui desse ângulo, o que a gente pode fazer? A gente pode utilizar alguns conceitos lá da geometria plana e pensar o seguinte, que esse eixo aqui era como se fosse um espelho. Então a gente vai espelhar esse ponto aqui no primeiro quadrante, trazendo esse ângulo aqui
para o primeiro quadrante, vou até mudar aqui a cor, ele vai ficar mais ou menos por aqui. Onde o cosseno desse ângulo e o cosseno desse novo ângulo aqui, ó, que é o ângulo correspondente no primeiro quadrante, o cosseno é o mesmo. Como a gente está usando esse eixo aqui como espelho, o seno tem essa mesma medida aqui, raiz de 3 sobre 2. Bem, galera, onde é, no primeiro quadrante, um ângulo em que o cosseno vale meio e o seno vale raiz de 3 sobre 2. Isso aí só pode acontecer quando esse ângulo for de 60 graus. Mas no caso a gente quer saber esse ângulo aqui, ó, tá? Esse todo. Então, como a gente rebateu para cima, né, como se aqui fosse um espelho, qual vai ser esse ângulo aqui? Era como se você pegasse aqui a medida do ângulo completo, que vale o quê? 360. E a gente vai recuar aqui, andar para cá, ó, nesse sentido horário, 60 graus. Tá mais a marcação dele, o que é que vai ser? Vai ser o ângulo completo menos os 60 graus que a gente acabou de encontrar aqui, reduzindo ao primeiro quadrante. Isso aqui vai dar o quê? 300. Esse ângulo completo aqui, 300 graus. Bem, mas para a gente colocar lá naquela forma trigonométrica, aquele número complexo, a gente vai usar essa medida aqui em radiano. 300 graus em radiano, a gente pega o ângulo em graus e multiplica por π sobre 180. Isso aqui a gente pode até logo simplificar aqui, ó, cortar o zero, né? Sobra 30 no numerador e 18 no denominador. A gente pode simplificar isso aí por quanto? Por 6, não é? Dividindo 30 por 6 vai dar o quê? Dá 5. 18 por 6 dá 3. Então 300 graus é o mesmo que 5π sobre 3. Então, reescrevendo aquele W na forma trigonométrica, que vai ser ρ, a norma, né, que a gente calculou, deu 1, vezes o cosseno do ângulo, o ângulo lá é 5π sobre 3, isso aqui multiplicando, né, mais I vezes o seno do ângulo. Que na verdade esse 1 aqui não vai fazer diferença nenhuma, tá? Na multiplicação aqui. Eu posso até desconsiderar esse 1, viu? Lá no problema que a gente quer saber qual é o valor de z, que tem aqui z igual a meio menos raiz de 3 sobre 2 e elevado a 14. Essa expressão dentro do parênteses, na forma trigonométrica, é essa daqui. Então a gente tem aqui, ó, que z é o quê? Essa expressão dentro do parênteses, essa aqui, ó, que a gente encontrou na forma trigonométrica. Fica cosseno de 5π sobre 3 mais I vezes seno de 5π sobre 3 elevado a 14. Para resolver isso aí, basta a gente aplicar aquela fórmula da potência dos números complexos, que vai ser assim, ó. Eu pego esse 14 e vou multiplicar aqui tanto esse cosseno aqui, esse valor desse ângulo, quanto esse outro aqui. Então fica 14 vezes 5π sobre 3 mais I vezes seno de 14 vezes 5π sobre 3. Desenvolvendo isso aí, fazendo essa multiplicação, a gente vai encontrar aqui z é igual
a cosseno de 70π sobre 3 mais I vezes seno de 70π sobre 3. Eita, aqui, qual vai ser esse ângulo aqui? Bom, para saber, vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa expressão aqui, só essa expressão, colocar aqui separado. 70π sobre 3, bom, não dá para dividir, mas a gente pode fazer assim. É o mesmo que 69π mais π sobre 3. 69 dá para dividir por 3, que vai dar 23π. Mais, isso aqui que não dá para dividir, eu deixo dessa forma. A gente vai ver já já que deixando dessa forma aqui, vai facilitar a gente encontrar tanto o seno quanto o cosseno desse ângulo agora, que a gente encontrou aí quando fez a potência. Vamos lá. Vamos olhar isso aí lá no ciclo trigonométrico. Bem, pessoal, analisando aí o ciclo trigonométrico, aquele ciclo de raio unitário, onde essa reta horizontal vai te dar aqui os valores do cosseno, do ângulo, e na vertical o seno. Olha, uma coisa interessante é o seguinte. A gente tem que... Vamos olhar só para esse pontozinho aqui, esse ângulo, e esse daqui. Quando o nosso ângulo tiver ou nesse ponto ou nesse, os valores dele serão, se ele estiver aqui nessa primeira posição, pode ser 0, pode ser 2π, que é justamente a volta completa, né? Duas voltas dá o quê? Dá 4π, 6π e assim por diante. São os números que, se você olhar aqui ao lado da letra π, são os números pares. E do outro lado vai ser o quê? Aqui vai ser π, pode ser 3π, 5π. Então aqui vão ser os números ímpares. Tá? Hora é par, como está aqui. Outra hora vai ser ímpar quando estiver aqui. Tá? E lá naquela expressão, a gente tinha encontrado o quê? Vamos lá relembrar. A gente encontrou 23π mais π sobre 3. Bom, olha só. Aqui vai ser uma referência muito importante para a gente. Porque o ângulo a gente começa a marcar assim, né? Ó, no sentido anti-horário. Então ele vai dar 23 voltas completas e ainda vai andar π sobre 3. E o que é π sobre 3 mesmo, hein? Vamos colocar lá naquela forma em graus, só para facilitar aqui um pouquinho a explicação. Π sobre 3 é o mesmo que 180 sobre 3, que vai dar 60 graus. Então ele anda mais 60 graus aqui. Ó. Bem, interessante a gente analisar em graus, porque essa medida é 60, né? Lógico que o ângulo todo é daqui para cá. Mas a gente está colocando 60 por conta daquele quadro lá dos ângulos notáveis. Vamos marcar aqui essa medida. É o que? É o cosseno desse ângulo. Se for cosseno de 60, dá quanto? Cosseno de 60 graus dá meio. Eu coloquei 60 aqui, mas essa medida, no caso, tu vai considerar negativo, porque está aqui, ó, à esquerda. Então isso aqui vai ficar, com essa nova marcação aí, vai ficar o quê? Vai ficar menos meio. E aqui é a medida do seno. Quanto equivale o seno de 60 graus? Vale quanto? Vale raiz de 3 sobre 2. Como está aqui no terceiro quadrante, essa medida aqui vale menos raiz de 3 sobre 2. Tá? Embora tenha muita marcação aqui, o interessante é a gente saber que nesse ângulo que a gente parou bem aqui, o cosseno é menos raiz de 2, menos meio,
E o seno é menos raiz de 3 sobre 2. Bom, a gente tinha parado nessa expressão aqui. Agora é só substituir os valores que a gente encontrou lá naquele ciclo, que vai ser z igual a menos meio mais i vezes menos raiz de 3 sobre 2. Fazendo essa multiplicação aqui, para tirar o parênteses, a gente tem que z é igual a menos meio menos raiz de 3 i sobre 2. Vamos ver lá qual a alternativa correta. Então, analisando aqui as alternativas, a gente vai ter que a resposta é a letra o quê? Letra C. Menos meio menos raiz de 3 sobre 2i. Bem, galera, a gente chega ao fim de mais uma questão aí de matemática. Espero que todo mundo tenha entendido. Não se esqueça lá de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, viu? Para ajudar aí. Um grande abraço, fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.